Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, deixa eu arrumar só o celular aqui para ficar bem posicionado, vamos lá. Mais uma semana, na verdade a semana já começou, tem 3 dias, né? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Desejo uma excelente semana para vocês, espero que de alguma forma vocês consigam alcançar as coisas que vocês estão estabelecendo para vocês e vamos nessa. Seguinte, no vídeo de hoje eu quero, sei lá, como 95% dos conteúdos, dos últimos conteúdos que eu trouxe aqui no canal, são passagens ou são alguns aprendizados ou temas específicos de algum livro que eu venho lendo no momento. Eu quero relatar e documentar, enfim, dizer o que eu compreendi, o que eu entendi, a importância disso, enfim, de um conteúdo específico de um livro que eu estou lendo, que é um livro muito bacana, que é Como Pensar sobre Dinheiro. É um lançamento, não lançamento, mas é recente que lançou esse livro na H1. Então, é um livro muito bom, é um livro muito didático, é um livro que tem uma filosofia, de uma forma geral, que tem uma certa relação com um comportamento e uma filosofia de vida de fato que eu estou buscando fortalecer e desenvolver cada vez mais na minha vida, entende? Porque, enfim, dentre todas as áreas que eu considero importante na minha vida, obviamente o dinheiro ela é uma área extremamente importante, é uma área que merece uma extrema atenção, porque a maneira que a gente lida com o dinheiro determina não só parte da satisfação e parte da felicidade, do conforto, enfim, de todas as coisas boas que a gente pode ter na vida, mas lidar de uma maneira ruim com o dinheiro também pode ser a causa de muitas coisas ruins, né? Então, o que antecede, basicamente, o resultado que a gente tem na nossa vida com relação ao dinheiro são as escolhas e decisões que a gente faz. E esse livro, ele é um livro muito interessante, porque ele é um livro que, de alguma forma, ele não é um livro, por exemplo, como esse daqui, Investir em Ações a Longo Prazo, que basicamente é um livro muito específico e muito nichado para como que você, sei lá, faz certos investimentos, como que você de alguma forma diversifica a sua carteira, enfim. Ele não é um livro tão nichado que você que não tem tanta familiaridade com o tema em si, não consegue compreender. Ele é um livro que ele basicamente fala sobre uma das coisas mais importantes, que é a maneira que você se relaciona com o dinheiro e qual que é o comportamento ideal que você deveria ter com relação ao dinheiro, entende? Então, cara, eu não sei, pra mim, pelo menos pra mim parece que é um tabu muito grande quando o assunto é dinheiro, quando você vai falar sobre dinheiro com algumas pessoas, porque as pessoas elas colocam um nível de complexidade muito grande em cima disso, sabe? E as pessoas ignoram que o livro justamente fala sobre isso, que você ser bem financeiramente, você estar bem financeiramente com uma boa reserva, com uma renda legal e estar muito bem equilibrado com relação ao dinheiro e não estar numa posição que você fique ali lascado financeiramente, cara, é uma coisa relativamente simples. Simples a nível de comportamento, simples a nível de compreender, só que um pouco difícil na questão prática da coisa. Porque você estar bem financeiramente exige basicamente que você reformule boa parte das coisas que você tem como definições na sua cabeça do porquê que é o dinheiro, por exemplo, para que serve o dinheiro. Exige que você, de alguma forma, faça uma ressignificação da maneira que você se comporta e exige uma coisa que é extremamente importante, que nós, eu me incluo 100% nisso, mas que nós, seres humanos, somos péssimos em fazer, que é ter um pouco mais de paciência e ser um pouco mais constante em comportamentos que são comportamentos, entre aspas, saudáveis, né? Então, ele é um livro que, cara, eu indico muito pelo fato de ser basicamente a construção de uma filosofia. Então, basicamente, cara, se você, não sei, não tem tanta competência, não tem tanta habilidade com relação a finanças, por exemplo, é extremamente importante você ler este livro antes de você ler qualquer outro livro que seja relacionado a finanças, tá? Porque além de basicamente, além dele te falar qual que é a maneira ideal, ele te ensina basicamente qual que é a visão correta sobre dinheiro, sabe? E, cara, é uma coisa bem doida. Porque basicamente a gente não tem tanta consciência disso, mas a maneira que a gente lida com o dinheiro, a maneira que a visão que a gente tem sobre isso, o porquê que o dinheiro é importante ou não na nossa vida e qual que é o direcionamento correto que a gente deveria dar esse dinheiro, é muito influenciado basicamente pela, influenciado não, é construído basicamente pela criação que a gente teve, pelo ambiente que a gente cresceu, pelo ambiente, pelas pessoas que a gente teve na fase inicial da nossa vida, né? Então, basta você, sei lá, se lembrar da maneira que seu pai, que sua mãe, ou sei lá, quem criou você no ambiente que você cresceu, basta se lembrar de como que essas pessoas apresentaram o dinheiro para você, ou como que essas pessoas lidavam com o dinheiro. Basicamente, o dinheiro era visto como uma coisa boa, o dinheiro ele era visto como uma única ferramenta, uma única moeda de troca, o dinheiro basicamente ele foi apresentado para você como um meio para que você tenha mais segurança, como um meio para que você tenha um pouco mais de liberdade, como um meio para que você consiga de alguma forma garantir o conforto, não só ser uma das pessoas que estão à volta de você. Então, essa primeira percepção, essa primeira construção de imaginário que a gente tem com relação ao dinheiro,
tende a definir não como vai ser o restante das nossas vidas, porque a gente tem a oportunidade de reformular isso, mas, cara, tende a definir basicamente como que a gente vai levar uma boa parte da nossa vida, entende? E o livro fala de uma coisa muito interessante, tem muita coisa interessante, que inclusive eu até deixei anotado aqui, enfim, dentro do meu método de estudos, não inclui somente, por exemplo, eu anotar alguma coisa que eu acho interessante no livro, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu concordo com alguma coisa, eu faço a anotação. Se eu discordo de alguma coisa, como, por exemplo, eu discordei de uma parte que ele falou, umas coisas que ele falou que eu discordei, então, basicamente, eu venho aqui, eu coloco um X e eu faço as anotações porque que eu discordo, enfim. Dentro dessa hierarquização de estudo que eu tenho, eu não me limito somente a anotar no livro, então eu anoto também no documento. Então eu tinha deixado algumas coisas anotadas aqui, que eu acho interessante falar, mas tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena, e que talvez possa ser que seja um resumo do geral que a gente vai falar aqui. Tem um capítulo que ele fala que é aposte uma vida longa. E é muito, muito, muito importante a gente ter uma compreensão muito boa do que é apostar numa vida longa, porque, cara, é uma consciência muito geral, é uma consciência muito ampla, basicamente, da nossa vida. Então, a gente tende a pensar que, cara, a gente não precisa se preocupar e a gente não precisa lidar com certos assuntos ou certos temas ou certas áreas da nossa vida quando basicamente a gente é muito novo. E o que basicamente é uma pessoa muito nova? Sei lá, uma pessoa de 20, 25 anos é considerado uma pessoa muito nova, né? 30 anos você ainda é um pouco novo. A partir disso você vai considerando, basicamente você passa a ser considerado uma pessoa mais madura, uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa que já tem mais experiência, enfim. Então, o autor ele fala que essa ideia de que a gente pode simplesmente levar a vida de uma forma não tão cautelosa, essa ideia de que a gente literalmente pode seguir vivendo a vida e fazendo basicamente o que está mais relacionado aos nossos prazeres e desejos, e que depois a gente consegue recuperar isso, depois a gente consegue basicamente ajeitar a nossa vida, é uma ideia completamente errada. Ele fala que basicamente deveria ser o oposto, né? Quando a gente está basicamente ali entre os nossos 20 e 30 anos de idade, é uma idade que, fisiologicamente falando, a gente tem uma predisposição muito maior a assumir certos riscos, a gente tem um contexto que favorece muito mais a gente tomar decisões erradas e não lidar de uma forma tão danosa com essas consequências, e basicamente é uma idade, é um período de tempo de 10 anos assim, que a gente tem tempo para tentar construir alguma coisa e que a gente deveria dedicar esse tempo basicamente a tomar boas decisões, fazer melhores escolhas, para que a partir dos nossos 30 anos a gente continue trabalhando, mas que chegue nos 40 anos basicamente a gente esteja colhendo o resultado dessas boas decisões que a gente fez nesse período de tempo, entende? Então ele fala que hoje, principalmente, hoje na atualidade, né? Tem muita gente que literalmente ignora esse período. Então a pessoa, ela vai ganhando idade, ela passa pela adolescência, ela vai, sei lá, ela se forma, ela entra na faculdade, ela vai ganhando idade, ela vai ganhando tempo, ela vai ganhando experiência, e ela simplesmente vai ignorando a ausência dela não ter um bom planejamento de vida. Então, não ter um bom planejamento de vida, não ter muita clareza do porquê que você quer alguma coisa, de quando você quer alguma coisa, de como você quer estar, basicamente, quando você for se aposentar, por exemplo, cara, é o maior causador, por exemplo, de desordem. É o maior causador de colher consequências ruins em nossas vidas. Então, o fato da gente ignorar e da gente não considerar essa fase entre 20 e 30 anos de idade uma fase extremamente necessária e importante para que a gente construa, basicamente, o que a gente vai colher no resto das nossas vidas, é basicamente o que faz com que muitas pessoas vão viver a vida, vão levando a vida, não vão sendo cautelosos com as finanças, vão tomando decisões erradas, vão fazendo escolhas muito ruins, e aí chega numa determinada idade que fica muito, sei lá, que a pessoa para e ela, caramba, agora ela quer dar um cavalo de pau e ela quer pensar sobre todas essas coisas. Porém, é uma dificuldade muito grande. Imagina você, por exemplo, sei lá, cara, você passa a sua vida inteira, dos 20 aos 35, 40 anos de idade, e sem pensar muito bem nisso, sem pensar em como que você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, sem pensar basicamente em como que você faz um bom planejamento financeiro, e sem basicamente pensar em como tudo isso vai ser importante para que você consiga ter um conforto, ter uma segurança e ter uma certa liberdade financeira um pouco maior para você e sua família lá na frente. E aí você ignorou tudo isso, e quando você chegar nos 40 anos de idade, que você tem uma série de coisas que dificulta você agora arranjar a sua vida, você vai parar para começar a pensar nisso, entende? O próprio mercado de trabalho fica um pouco mais difícil. Não só o mercado de trabalho fica um pouco mais difícil para você, que é um pouco mais velho, nesse sentido, para você conseguir aprender alguma coisa, como a sua própria disposição para fazer alguma coisa, entende? Então, basicamente, sei lá, cara, uma percepção que eu percebo que as pessoas têm muito. Quando você é novo e você tá tentando fazer alguma coisa que é basicamente um pouco arriscada, exemplo, sei lá, cara, eu tenho 5 mil reais guardado, cara, e eu, sei lá, não tenho uma reserva, então eu vou pegar todo esse dinheiro que eu tenho guardado e vou tentar colocar esse dinheiro num negócio. Se você tem 20 anos de idade, se você tem, sei lá, 23, 25 anos de idade, você teve essa ideia de fazer alguma coisa que naturalmente seria alguma coisa arriscada,
mas você é um pouco jovem, meio que tudo se justifica de alguma forma. As pessoas, elas te olham com bons olhos. Semana passada mesmo eu fui trabalhar com um cara que eu trabalho, e, cara, eu falando pra ele das coisas que eu tenho vontade de fazer, das coisas que eu tenho vontade de aprender, ele olhando pra mim, tipo, com um olhar de admiração, mas ele pensando, e ele falou isso, depois ele falou, caramba, é engraçado porque você é muito novo, e você tá pensando nessas coisas ainda sendo muito novo. Então, as pessoas, elas atribuem e elas associam a idade que você tem, o tempo de vida que você tem, a basicamente o que você pode ou não fazer, entende? Diferente seria se você, sei lá, aos 35, 40 anos de idade, pegar todo o dinheiro que você tem, sei lá, que você conseguiu acumular durante o tempo, 10, 15 mil reais, você tentar um negócio novo. E aí você não tem experiência, você não tem bagagem, você não conhece pessoas que de alguma forma podem te ajudar a fazer aquilo. Então, você mesmo vai se olhar de uma forma diferente, e as pessoas que estão à sua volta também vão te olhar de uma maneira diferente, entende? Então, essa questão do tempo eu achei muito importante que ele fala que aposte uma vida longa, que é basicamente você ter a consciência de que quando você é novo, justamente quando você é novo, você deve ter muito claro e você deve dedicar tempo e atenção a isso para construir um bom planejamento de vida. Isso se resume não só a trabalho, caramba, o que que eu quero trabalhar, qual que vai ser o mercado que eu vou atuar, que profissional eu vou me tornar, quais competências eu preciso desenvolver para conseguir ser bem remunerado, mas principalmente ter um bom planejamento financeiro para que você chegue aos seus 40 anos de idade colhendo bons frutos e bons resultados, né? E bom planejamento financeiro, basicamente, ele trata de uma maneira extremamente muito simples também. E, cara, é literalmente parte da filosofia de vida que eu comentei no início do vídeo, que eu venho fortalecendo muito em mim, que é, cara, o seu foco e a sua atenção deve estar muito em você conseguir ganhar mais dinheiro, então aumentar a sua renda, se você é empresário, sei lá, buscar ter uma empresa cada vez mais lucrativa para que você consiga aumentar a quantia de receita de dinheiro que vem para o seu bolso, e dessa quantia que vem, dessa quantia crescente que vem para você, você deve ter um pensamento muito básico de que, caramba, se eu ganho 10 mil, eu não posso gastar 10 mil. Se eu ganho 10 mil, eu tenho que poupar, cara, pelo menos, sei lá, 20, 30% desse dinheiro que vem para mim. Então, reter e conseguir manter com você parte do dinheiro que você consegue, parte da receita que você consegue fazer para você, é extremamente importante. Porque essa receita que você mantém com você, cara, ela vai construir não só uma extrema tranquilidade dentro de você, então você vai trabalhando, você vai ganhando mais dinheiro, você vai ganhando mais experiência, mais corpo, você vai ganhando posição e você percebe que a sua quantia de dinheiro também vai aumentando junto a isso, então você consegue ter um pouco mais de tranquilidade financeira, então você não dorme com medo de, sei lá, se amanhã der ruim, se amanhã você quiser sair de um projeto, se amanhã um cliente seu for embora, se amanhã você for demitido, acabou a sua vida, então você não volta para estaca zero, entende? Então você consegue ter um pouco mais de tranquilidade com relação à sua vida de uma forma geral. E você consegue manter e reforçando cada vez mais a importância desse comportamento de manter. Porque o livro fala muito disso também. A riqueza, ela não está somente relacionada ao quanto de dinheiro que você ganha, ela está muito relacionada ao patrimônio que você constrói, à quantidade de dinheiro que você consegue reter com você. Então, você basicamente precisa ter esses dois conceitos muito claros na sua vida quando você está em fase de crescimento, em fase de alavancagem. Então, ganhar dinheiro, reter parte do dinheiro que está com você. Para que você tenha tranquilidade, para que você tenha segurança, para que você consiga não surtar ou não morrer, literalmente, quando acontecer alguma coisa que saia fora do planejado. A partir desse momento, a partir do momento que você já está se consolidando, você já conseguiu aderir ali um bom comportamento com relação às suas finanças, e você basicamente conseguiu construir toda essa consciência e está seguindo à risca um planejamento de vida que você fez para você ainda quando você é um pouco mais novo, aí vem a parte de você pensar em como você diversifica isso, entende? Então ele fala que o comportamento, tanto que o Marlon House, no livro A Psicologia Financeira, ele fala muito disso. Ele fala que a maior parte da riqueza que a gente consegue construir, dos bons resultados que a gente consegue ter, é literalmente por conta do comportamento. Então, você tem um bom comportamento financeiro, você tem uma consciência que é básica e é simples de explicar, e aí depois que você tem toda essa consciência, você conseguiu basicamente construir uma boa reserva, conseguiu ter uma boa consciência com relação ao dinheiro, você pensa em como que você diversifica isso, entende? Então, primeiro vem o comportamento, primeiro vem a consciência, primeiro vem o planejamento, primeiro vem o que eu quero, o que eu não quero da minha vida, onde eu quero estar quando eu estiver com 40 anos de idade. E após isso, quando você tiver construído tudo isso, basicamente, você pensa, beleza, cara, agora como que de alguma forma eu vou potencializar isso ainda mais e vou alavancar cada vez mais isso, sei lá, e vou diversificar o dinheiro que eu tenho aqui. Cara, vou pegar uma parte desse dinheiro e vou investir em ações, eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou colocar em fundos, eu vou pegar uma parte desse dinheiro aqui e vou comprar alguns imóveis para que eu consiga ter uma rentabilidade mensal ali que não dependa 100% da renda que entra para dentro da minha casa, entende? E existem várias formas de você fazer isso. Ou você senta para aprender e você literalmente faz sozinho, ou não sei, você pede ajuda de alguém que é um pouco mais especializado e que consiga te orientar nessa parte. Mas a regra basicamente ter consciência, não achar que os primeiros anos da sua vida, os primeiros anos que você basicamente se torna adulto ali, que geralmente é dos 20 aos 30 anos, não achar que esse tempo você deve desperdiçar e que você deve antecipar, inverter a ordem, então primeiro eu vou curtir a vida e depois eu vou pensar o que eu vou fazer na minha vida. Não, porque existe uma extrema dificuldade em você fazer isso depois, e existe muita coisa que você tem que desenvolver
até certa idade para que você consiga garantir uma previsibilidade, consiga garantir uma certa segurança depois que você passa de uma certa idade. Então, inverter essa ordem, ter uma consciência é extremamente importante de um bom planejamento. E um bom planejamento ele não se limita somente a uma carreira. Caramba, eu vou trabalhar dentro de uma empresa, qual que é o plano que eu tenho para basicamente conseguir crescer dentro dessa empresa e ganhar mais dinheiro. Mas um bom planejamento também ele se arrasta e ele inclui ter um bom planejamento financeiro. Fechado? Então, turma, basicamente é isso. Cara, é engraçado, sei lá, de alguma forma ter contato com esse tipo de conteúdo, ter contato com esse tipo de livro, assim, porque basicamente a fase da minha vida, ela não se resume a uma fase em que eu sou uma pessoa extremamente cautelosa com dinheiro e que eu tenho uma quantidade. Existe o mundo ideal e existe basicamente a realidade, sabe? E a minha própria personalidade, o próprio modelo que eu me inseri, o próprio mercado que eu estou atuando, e isso obviamente linkado às coisas que eu quero para minha vida, juntando a questão da minha idade também, é, dificulta um pouco de eu ser cauteloso da maneira que eu deveria ser com dinheiro. Então, por exemplo, eu não tenho uma reserva, sei lá, de 1 ano certinho, calculado, de 6 meses certinho, do que eu deveria ter, por exemplo, guardado. Caso, sei lá, caso um cliente vá embora, caso eu saia de um projeto, então eu tenho uma extrema segurança. Não tenho, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, prestar serviço no mercado digital, eu sempre trabalhei muito em picos, então eu trabalhava com um cliente num determinado tempo, eu gostava do projeto, eu juntava um dinheiro, e cara, eu começava a pegar um pouco de consciência de que eu não queria trabalhar com aquele cliente, sei lá, eu juntava um dinheirinho mínimo ali para conseguir sair, dar win em um outro projeto, sabe, tentar uma outra coisa. Então essa questão de sempre tentar novas coisas e ter somente basicamente o que eu achava necessário para que eu conseguisse me sustentar durante um tempo curto, basicamente, sempre foi uma coisa que eu fui seguindo, sabe? Só que à medida que a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, à medida que de fato a vida vai avançando e o seu contexto ele vai mudando, então hoje não sou somente eu, né? Hoje sou eu, a Camila e o Guilherme, então eu tenho e eu devo pensar em outras pessoas que as minhas decisões, as minhas escolhas, elas, cara, afetam diretamente a vida dessas pessoas. Então, um pouco dessa cautela, um pouco dessa consciência é uma coisa que eu venho fortalecendo cada vez mais e justamente por isso que eu tenho contato com esse tipo de conteúdo aqui. Para que de fato eu consiga ter uma progressão e ter um progresso legal com relação a todas as áreas da minha vida. Não todas as áreas, mas que de alguma forma eu consiga ter um avanço nas áreas mais significativas e que de fato, para essa fase de vida, para mim, importa muito, entende? Então, é basicamente isso. Eu espero que de alguma forma tenha te beneficiado, tá? De indicação, cara, indico muito conteúdo. É um livro super didático, não é um livro muito complexo, não é um livro que você vai ter que, sei lá, debruçar. Cara, pra você ter noção, por exemplo, óbvio que depende de pessoa para pessoa, mas é um livro que eu não fiz tantas consultas externas assim. Então não precisei recorrer a outros conteúdos para conseguir compreender o que ele falou em alguma página, em algum assunto específico, entende? Então é um livro muito simples e que ele ajuda a gente a construir basicamente a consciência do que é ter uma boa filosofia de vida. Uma boa filosofia de vida literalmente mais linkada à parte ali das finanças, da área financeira, enfim. E ele bate muito forte nessa questão do comportamento, que é uma coisa que eu acho muito importante. E linkado a isso também, ele dá um pouco desse geral de como que o dinheiro ele tem uma enorme influência e um enorme impacto a depender da fase de vida que você está, a depender do contexto que você está, ele também faz uma relação muito boa do porquê que a gente tem uma certa relação ruim com o dinheiro, sabe? Então, obviamente, não se limita somente ao fato de que a gente cresceu sendo apresentado de uma maneira pro dinheiro. Sua mãe, sei lá, cresceu falando pra você que dinheiro era uma coisa ruim, que dinheiro não dá em árvore, que você deve sempre pegar o dinheiro, sei lá, e comprar alguma coisa que você gosta porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Enfim, não se limita somente a isso, mas se limita também a gente ter um pouco mais de controle, um pouco mais de cautela na maneira que a gente usa isso no nosso dia a dia. Então, sei lá, hoje a gente vive no mundo, e aí volta, por exemplo, esse livro aqui do Acredite Se Eu Mentindo, do Ryan Holiday. A gente vive num mundo, basicamente, que a gente é muito exposto a muita coisa a todo momento, né? Então fica muito difícil a gente pensar e a gente ter um pouco dessa cautela com relação ao nosso dinheiro, quando a todo momento, sei lá, de alguma forma, o mundo, as informações e tudo que acontece, as redes sociais tentam mostrar pra gente alguma coisa que é muito oposta disso, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tá tentando ser um pouco mais cauteloso, que você está tentando ser um pouco mais equilibrado, que você está tentando aderir e fortalecer um bom comportamento financeiro, cara, você tem todas as pessoas à sua volta vivendo uma filosofia de vida, às vezes, totalmente diferente de você. E aí fica um pouco mais difícil, porque além de você se sentir muito solitário nesse processo de tentar fazer alguma coisa, as próprias pessoas têm uma visão muito diferente de você. Então, o mundo, basicamente, tem uma visão completamente diferente. A maior parte das pessoas, eu digo, né? Então, fica muito difícil você fazer uma coisa que vai muito contra o que, basicamente, o mundo e as mídias pregam pra gente, né? Mas o autor do livro, ele fala muito sobre isso. E ele fala que a consciência sobre, basicamente, o que deveria ser certo, o que é errado, o que não deveria... Enfim, a consciência sobre boas escolhas e escolhas ruins
Basicamente é o que vai permitir que você tenha um pouco mais dessa consciência, vai permitir que você consiga construir basicamente um bom comportamento e que vai garantir que você chegue ao final da sua vida, não ao final da sua vida, mas ali numa fase ali de 40, 50 anos de idade, que você quer naturalmente tirar um pouco mais o pé, que você consiga e tenha a oportunidade de falar, caramba, beleza, agora eu consegui construir uma coisa muito bacana, eu consegui construir uma coisa que garante um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto para mim e para minha família. Cara, a partir de agora eu vou relaxar um pouco. Eu não vou trabalhar na mesma medida que eu trabalhava, eu não vou dedicar tanto tempo a isso, eu vou dedicar um pouco mais de tempo aqui para minha família, eu vou dedicar um pouco mais de tempo aqui, não somente para a criação dos meus filhos, que provavelmente já estarão criados, mas para curtir os meus netos, entende? Então, essa tranquilidade de vida que literalmente todo mundo acredita que sonha em ter, ela é reflexo das decisões que a gente faz agora na nossa vida e hoje, sabe? Independente da idade que você esteja. Então, não desperdice, basicamente, um bom período da sua vida, sei lá, uma fase de 20 a 25 ou 30 anos de idade, achando que você deveria curtir primeiro para depois buscar alguma coisa da sua vida. Não, é extremamente importante a gente inverter a ordem e a gente ter consciência que, à medida que o tempo passa, as coisas elas tendem a ficar mais difíceis e existe muita coisa que corrobora para que você não consiga alguma coisa, entende? Então, é basicamente isso. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Eu desejo uma excelente semana e até semana que vem. Valeu!